A questão 13 é uma questão de geometria. Olha aqui, seja ABC um triângulo acutângulo e L a circunferência circunscrita. O que é um triângulo acutângulo? É aquele que só tem ângulos agudos, né? Os três ângulos são agudos. Muito bem. De um ponto Q, diferente de A e C, sobre o menor arco AC dessa circunferência, são traçadas as perpendiculares às retas suporte dos lados do triângulo. É melhor fazer a figura. Prontinho, aqui está o triângulo. Vamos ver então, ler novamente o enunciado. Seja ABC um triângulo acutângulo e L a circunferência circunscrita. Então L, essa circunferência aqui, certo? Sobre o menor arco AC, aqui está o arco AC. Na verdade, quando você tem dois pontos da circunferência, você determina dois arcos, um arco menor e um arco maior. Ele falou para você considerar o menor arco AC, certo? Então vamos pegar um ponto qualquer aqui. Um ponto Q, diferente de A e de C. Não pode ser nem A nem C, tem que ser alguém aqui no meio. Então está aqui o ponto Q. E ele fala para você, a partir desse ponto, ó, considere MN e P os pés das perpendiculares sobre os lados AB, AC e BC, respectivamente. Então, você vai pegar esse ponto, vai traçar uma perpendicular a esse lado, vai traçar uma perpendicular a esse lado, vai traçar uma perpendicular, ou vai pegar no prolongamento, né? Vai chegar no prolongamento. Claro que dependendo da posição onde você colocar esse Q, poderá pegar no prolongamento desse lado ou no prolongamento desse lado. Tá, então eu tenho que traçar três perpendiculares a esses três lados aí. Esse pé dessa perpendicular aqui vai cair no prolongamento. E ele manda você chamar esses pontos de MNP. Então, M é perpendicular ao AB, você vai ser o M. O N é perpendicular ao AC, você vai ser o N. E o P é perpendicular ao lado BC. Troquei aqui, né? M é perpendicular ao AB. Você vai ser o M. O N é perpendicular a AC, tá aqui. E o P é perpendicular ao BC. BC, você vai ser o P, na verdade. Você será P. O que o problema pede? Ele deu esses valores aqui, MN e PN. Ou seja, ele deu o valor de MN é você aqui. Ele falou que o MN vale 12. Vou deixar indicado aqui, tá? Não vou escrever aqui não, para não poluir a figura. E PN vale 16. PN vale 16. Certo, MN e PN. Ele quer saber qual é a razão entre as áreas dos triângulos BMN e BNP. Então vamos olhar onde é que estão esses triângulos aqui. O triângulo BMN, esse triângulo aqui, ó, BMN. E o outro triângulo é o BNP. Então você tem esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Ele quer saber a razão entre essas áreas. Eu vou traçar só essezinho aqui, para não sujar muito a figura. Certo. Então quer saber a razão entre a área desse triângulo e a área desse triângulo aqui. Aí, pessoal, esse problema é um problema muito sujo. É uma sujeira colocar isso aqui para os garotos fazerem, sabe por quê? Porque esse assunto aqui, para resolver esse problema, você tem que usar um assunto que não é ensinado em lugar nenhum na área de geometria. Tá, hoje em dia é ensinado nas turmas que preparam para o colégio naval, tá? Mas esse assunto aqui, antigamente era ensinado apenas na turma IMITA. O colégio naval não cobrava isso, sabe que
Qual é isso que eu estou falando? É esse assunto aqui, ó. Reta de Simpson. Eu vou escrever Simpson porque muita gente escreve Simpson, outros escrevem Simpson. Eu não vou agora pesquisar qual é o correto não, tá? Eu vou deixar assim. A reta de Simpson. Puxa vida. Tem um problema chato para resolver, ainda vou ter que procurar com o nome correto. Vou deixar assim, tá? Na minha época eu aprendi como reta de Simpson com P. Mas agora se você olhar na internet, tem muito lugar que fala sem o P aqui. Pronto, reta de Simpson. E aí? A reta de Simpson diz o seguinte: quando você traça esses segmentos QP, QN e QM nessas condições, ou seja, o MNP são as perpendiculares, são os pés das perpendiculares traçadas aos lados do triângulo a partir de um ponto Q qualquer dentro do arco da circunferência aqui. Quer dizer, você traçou aqui para esse arco, mas você podia ter pego um ponto Q aqui nesse arco ou então nesse arco, tá? Sempre você determinar 3 pontos MNP e o que diz o teorema aqui da reta de Simpson é que esses pontos MNP, eles estão sempre alinhados. Alinhados. Ou seja, eles vão sempre formar uma reta. E já que eles formam sempre uma reta, eu vou provar isso, tá? Mas, claro, quem já viu a reta de Simpson antes sabe desse resultado e vai olhar, pô, reta de Simpson, eles estão em linha reta. E se o problema deu que esse camarada aqui vale 12 e esse camarada aqui vale 16, então a razão entre as áreas desses dois triângulos vai ser 12 para 16. Por que 12 para 16? Porque esse triângulo BMN que ele falou, e o BNP, esses triângulos, eles têm as bases alinhadas sobre uma mesma reta suporte, porque o teorema de Simpson diz que eles estão alinhados, certo? E a altura é a mesma. A altura desse triângulo aqui é esse segmento, que é a mesma altura desse outro. Está do lado de fora do triângulo. Então, esses dois triângulos que o problema está falando, eles têm a mesma altura, que eu vou desenhar aqui. Não esquenta com ela não, tá? Esquece a altura. Lembra apenas que tem uma alturinha ali, mas você não vai ter que fazer nada com ela não. Então, já que eles têm a mesma altura, a razão entre áreas vai ser a razão entre as bases, 12 por 16. Que no fim das contas vai dar 3/4, tá? A opção certa vai ser a letra A. Só que para poder fazer isso aqui, você tem que saber esse resultado. Ninguém vai descobrir reta de Simpson na hora da prova, em 9 minutos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou provar isso aqui, essa propriedade da existência dessa reta de Simpson, ou seja, vou mostrar que esses pontos realmente estão alinhados, e eu coloquei aqui também um link para vocês verem o professor Marcos Paulo, lá do IMPA, fazendo também a demonstração de que esses pontos da reta de Simpson estão alinhados, tá? A reta de Simpson é um resultado bastante manjado, que antigamente só era ensinado nas turmas IMITA e agora é ensinado também nas turmas que preparam para o Colégio Naval. E, claro, as turmas que preparam para a Olimpíada também ensinam reta de Simpson, tá? Vamos então provar isso. Olha só. Primeiro vamos relembrar os resultados aqui. Você se lembra desse ângulo aqui? Lembra, né? Como é que esse ângulo aqui se chama? Ângulo excêntrico interno. Como é que a gente calcula o ângulo excêntrico interno? Você vai pegar esse arco, mais esse arco aqui, e divide por 2, não é isso? A soma divide por 2, certo? Agora, e se você pegasse esse ponto de interseção dessas duas cordas e fizesse ele vir até aqui a beiradinha do círculo? Como assim a beiradinha do círculo? Até ele ficar em cima da circunferência. E aí você teria duas cordas passando por aí. Você teria duas cordas assim, ó. Uma corda, na verdade, está passando por esse ponto e a outra corda, digamos que ela esteja passando nesse ponto assim. Pronto. Esse ângulo aqui, como é que se calcula esse ângulo? Olha só, você pode dizer que esse ângulo aqui, eu não disse o nome dele, tá? Vamos chamar de... Eu nunca vi o nome desse ângulo aqui. Acho que não tem nome específico. É o ângulo da beirada. O ângulo da fronteira.
ângulo, você pode considerar que ele é um caso limite de um ângulo excêntrico interno, que você fez o ponto de interseção das cordas vir até aqui a circunferência, então ele vai continuar valendo essa relação, vale a semissoma dos arcos que são delimitados, ou seja, que vai valer esse arco mais esse arco sobre 2, né? Então você traça, pega um ponto, traça duas cordas. Então esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse, são ângulos opostos pelo vértice, eles valem a semissoma desses dois arcos. Ou seja, ele vai valer a metade desse arco todo aqui. Isso é claro? Ah, não, isso aqui, professor, é chute. O senhor fez um ângulo para beiradinha e aí não gostei muito, não digeri muito bem isso aí não. Tá certo, então eu vou mostrar isso aqui de uma outra forma. Olha, eu vou refazer essa figura aqui, traçando duas cordas, passando por esse ponto. Só que antes disso, eu vou traçar a tangente passando por esse ponto. Pronto. Tracei aqui uma reta tangente, tá? Antes não tinha essa reta tangente, tá? Eu tracei ela aqui. Certo. Agora vamos traçar as duas cordas. Uma corda assim. E outra corda assim. Certo, então aqui vamos botar C1 é a corda C1, C2 é a outra corda, e essa reta aqui vamos chamar de T, que é a tangente, certo? Eu quero saber quanto é que vale esse ângulo todo aqui. Certo, agora esse ângulo, eu posso observar aqui o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, que tipo de ângulo é esse? É um ângulo de segmento, não é verdade? Porque é um ângulo formado entre uma corda e uma tangente. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de segmento. E quanto é que vale o ângulo de segmento? Vale a metade da corda. Subentendida por... Quer dizer, a metade do arco subentendido aqui entre essa corda e essa tangente. Ok? Tá, agora, e esse outro ângulo aqui? Esse ângulo. Olha, esse outro ângulo também é um ângulo de segmento, porque é um ângulo formado entre uma corda e uma tangente. A tangente continua sendo tangente, né? Logo, esse ângulo aqui, já que ele é um ângulo de segmento, ele vale a metade desse arco. Então, vamos colocar aqui em verde, certo? Vale a metade desse arco. Que legal, hein? Só que tem um detalhe. Esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque essas duas retas aqui vão formar dois ângulos opostos pelo vértice. São ângulos iguais. A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo. Ó, considerando essas duas, você vai ter que esse ângulo vai ser igual a esse. Né? Porque são opostos pelo vértice. Agora, se você chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui vai ser alfa também. E esse arco vale 2 alfa. Porque isso aqui é um ângulo de segmento, ele vale a metade do arco. Então isso aqui é alfa, que vale 2 alfa. Ok? A mesma coisa aqui. Esse ângulo aqui, se você chamar ele de beta, você vai ter que esse arco aqui vale 2 beta. E aqui é beta também. Então esse ângulo aqui que a gente queria calcular, que é o ângulo formado entre duas cordas, como tem aqui nessa figura, né? Ele vale alfa mais beta, que é justamente a metade desse arco todo aqui. Ou seja, vai ser a metade do arco que é compreendido entre essas duas cordas. Ok? Então, a gente pode considerar que esse ângulo aqui, que não tem nome, é o caso limite do ângulo excêntrico interno. Vou precisar disso daqui na resolução desse probleminha aí da reta de Simpson, ok? Para poder demonstrar o resultado. Ok, um outro resultado que a gente vai precisar mostrar aqui para poder demonstrar essa reta de Simpson é o conceito de quadrilátero inscritível. O que é um quadrilátero inscritível?
O quadrilátero inscritivo é aquele que pode ser colocado com os seus vértices sobre uma mesma circunferência. Vamos desenhar um quadrilátero inscritível aqui. Ok, então colocamos aqui esse quadrilátero ABCD inscrito numa circunferência, está com seus vértices sobre a circunferência, então ele é inscritível, né? Ele está inscrito. Quando você fala que um polígono está inscrito numa circunferência, quando todos os vértices desse polígono estão nessa circunferência. E você vai ter aqui umas propriedades interessantes com respeito aos ângulos. Primeira propriedade é que se esse ângulo aqui vale alfa, então esse aqui vale quanto? 180 menos alfa. Por que isso? Porque esse ângulo aqui está enxergando esse arco. E esse outro ângulo está enxergando esse outro arco. E esses arcos aqui juntos, eles formam a circunferência inteira, né? Esse arco total aqui dá 180 graus. Por isso que esses opostos são opostos suplementares que somam 180. A mesma coisa vai acontecer em relação a esses outros dois ângulos aqui, tá? Se você tiver aqui um ângulo beta, esse oposto a ele vai ser 180 menos beta. Para você mostrar que um quadrilátero é inscritível, basta você localizar dois ângulos opostos suplementares. Não precisa mostrar esses aqui. Se esses aqui forem suplementares, automaticamente esses dois aqui vão ser suplementares também. Então isso aqui é um resultado importante sobre quadrilátero inscritível. No quadrilátero inscritível, ângulos opostos são suplementares. E vale a volta. Se você tem um quadrilátero onde dois ângulos opostos sejam suplementares, então esse quadrilátero é inscritível. Outra propriedade interessante do quadrilátero inscritível, ele diz respeito às suas diagonais. É o seguinte: se você traçar as duas diagonais, você vai formar um monte de ângulos iguais aqui. Observe o seguinte: esse ângulo aqui, ele vale a metade do arco CD, não é verdade? E esse ângulo aqui também vale a metade do arco CD, porque esse ângulo aqui está inscrito no arco CD e esse aqui também está. Então no quadrilátero inscritível, quando você traça duas diagonais e você pega esses ângulos, dois ângulos que estejam enxergando, digamos assim, o mesmo lado, esses ângulos vão ser iguais. E vale a volta. Se você tem um quadrilátero que você não sabe que se ele é inscritível, mas você consegue localizar dois, basta apenas dois, não tem que mostrar também que esses dois são iguais e esses dois são iguais, nada disso, basta você encontrar um par. Se esses dois forem iguais, automaticamente todos vão ser iguais, né? Todas as duplas vão ser iguais. Claro, cada um igual ao seu próprio, né? Por exemplo, esse aqui é igual a esse, mas ele não é igual a esse. Mas esse par é um par de ângulos iguais. Por quê? Porque eles estão inscritos no mesmo arco, no arco AB. Analogamente, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse, por quê? Porque ambos estão inscritos no lado BD. E, finalmente, você tem que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque ambos estão inscritos no arco AC. Então, são duas propriedades interessantes que vale a ida e a volta no quadrilátero inscritível. Se você descobre que um quadrilátero é inscritível, então você pode usar isso e pode usar isso. E vale a volta, se você encontrar essas propriedades, então você mostra que o quadrilátero é inscritível. Muito bem, pessoal, temos aqui então a construção do problema. Ela é exatamente a construção da reta de Simpson, tá? Vamos provar então que esses pontos M, N e P estão alinhados, se eles forem construídos por esse processo. Então esse problema foi feito para ser resolvido por aqueles que já viram a reta de Simpson. Não dá para você vislumbrar isso daqui pela primeira vez na hora da prova, tá? Olha só, para mostrar que esses pontos M, N e P estão alinhados, eu vou provar que esses dois ângulos aqui são iguais.
Por que isso? Porque eu já sei que isso aqui é uma reta, é o lado AC. Então ANC já estão ao longo de uma reta, certo? Agora, se você mostrar que esse ângulo é igual a esse, você vai mostrar que você tem aqui, na verdade, dois ângulos opostos pelo vértice, porque ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se isso aqui está alinhado, aqui vai ter que estar alinhado também. Então, eu vou mostrar que esses dois ângulos são iguais, tá? Vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui eu vou chamar de beta. Eu vou até usar outra cor, beta. Bom, agora olha só. Olha só para esse quadrilátero aqui, ó. QCPN. QCPN. Preciso desenhar o restante dele? Eu vou desenhar esse lado QC, tá? Olha só. Eu vou dizer que o quadrilátero QCPN é inscritível. Por que que ele é inscritível? Porque eu tenho aqui, oposto a esse QC, eu tenho dois ângulos iguais. Esse ângulo reto e esse ângulo reto. E eu já mostrei que isso é uma propriedade do quadrilátero inscritível, né? Ó, quando você consegue localizar dois ângulos iguais, opostos ao mesmo lado, significa que esse quadrilátero é inscritível. É exatamente o que eu achei aqui. Então, já que esse ângulo aqui é reto e aqui também é reto, o QCPN é inscritível. E já que ele é inscritível, eu posso usar que esse ângulo beta aqui é igual a esse ângulo. Você também é beta. Por quê? Porque nesse quadrilátero inscritível, esses dois ângulos estão opostos ao mesmo lado. Então, estou usando a propriedade do quadrilátero inscritível, tá? Ali é beta também. Legal. Agora, a mesma coisa vai valer do lado de lá. Olha aqui. Esse quadrilátero AMQN também é inscritível. Por quê? Quadrilátero AMQN é inscritível. Por que que eu posso afirmar isso? Porque você tem aqui dois ângulos opostos que são suplementares. Ó, esse aqui é um ângulo de 90 graus e esse aqui também é um ângulo de 90 graus. Então é possível ter uma circunferência circunscrita a ele. Legal, ele é um quadrilátero inscritível. Eu não vou desenhar circunferência, não é necessário, ok? Bom, já que então que ele é inscritível, eu posso dizer que esse ângulo aqui, eu vou pegar o A, vou ligar com o Q. Eu vou dizer então que esse ângulo aqui vale alfa também. Você também é alfa. Por que que você é alfa? Olha, é alfa porque ele é inscritível e ambos estão opostos ao mesmo lado MA. Então aqui é alfa também. Legal. Agora olha para esse triangulinho aqui, ó. PCQ, tá vendo? O PCQ é um triângulo retângulo, ele tem aqui um ângulo beta, e esse ângulo aqui é o 90 menos beta, certo? Vamos chamar isso aqui de complemento de beta, tá? 90 menos beta. Você é o 90 menos beta. Certo? Agora, esse 90 menos beta é o ângulo inscrito nesse arco aqui, ó. Né? O arco QAB. Então, o 90 menos beta, ele vale a metade desse arco QAB. QAB sobre 2. Legal. Muito bem. Agora, olha para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu mostrei aqui é exatamente um ângulo que a gente viu ainda agora. Esse ângulo doido aqui, que não tem nome, né? O ângulo da beirada, da circunferência. É o ângulo formado entre duas cordas. Ele vale a semissoma dos arcos subentendidos por essa corda. E isso é exatamente o que você tem aqui, ó. Isso aqui é uma corda, aqui é uma outra corda, só não desenho o restante. Mas a gente vê que esse arco aqui vale a semissoma desses dois arcos. Opa!
Então eu posso tirar que esse ângulo aqui, que está marcado em verde, bom, esse ângulo aqui é o complemento de alfa, né? Olha aqui, ó. Tem esse triangulinho retângulo. Aqui é retângulo, você tem um ângulo alfa, o outro ângulo vai ser 90 menos alfa. E ele vale a metade desse arco, que é justamente o QAB sobre 2. Olha, QAB sobre 2 e QAB sobre 2. Isso aqui então indica que esses dois caras são iguais. Ou seja, 90 menos alfa é a mesma coisa que 90 menos beta, logo alfa é igual a beta. Provamos então que alfa é igual a beta. Já que alfa é igual a beta, isso significa que esses ângulos são opostos pelo vértice. Então você tem aqui a tua reta ANC, você tem um ângulo alfa para lá e você tem um ângulo beta para cá, só que eles são iguais, então eles estão alinhados, certo? Então fica assim mostrado que os pontos M, N e P estão alinhados. Olha, tem outras demonstrações disso daqui, olha lá no site do INPA, que eu coloquei o link aqui, tem lá o professor Marcos Paulo. Tá bom, mestre? Mostra aí para os alunos como é que se faz, uma outra solução. Bom, então o problema que foi pedido fica fácil você resolver quando você conhece a reta de Simpson, já que esses aqui estão alinhados, os tais triângulos que o problema está falando, né? Ele quer a razão entre as áreas desses dois triângulos. Esse aqui e esse aqui. Então a razão entre as áreas desses dois triângulos, já que isso aqui é uma reta, é a razão entre esses dois segmentos, que é 12 sobre 16. 12 sobre 16, que vai dar 3/4. Opção correta, letra A.